Quero chamar o meu amigo André, deixa eu ver esse telefone aqui, porque já está com um ali. Então vamos trocar aqui. Agora vocês podem sacanear, falar de memes, fazer tudo aquilo que vocês quiserem ali. Agora não tem nem nada. Perfeito. Quero chamar aqui ao palco meu grande amigo André para falar sobre IA. Muito obrigado. Só vou pedir aqui antes do André começar para a gente fazer aquele pit stop rapidamente e tirar os 4 pneus ali para ficar melhor ali. Ficar circulando um pouco aqui. Enquanto isso, eu aproveito para me apresentar. Vão perceber pelo meu sotaque, pelo meu nome, não sou daqui, sou italiano. Mas eu tenho 10 anos de Brasil, já fui o Chief Digital Officer da L'Oréal e também fui o Head do Tinder, do aplicativo. Lancei ele no Brasil pela felicidade, talvez de alguns aqui, não sei, o desespero de outros, mas o animado me permitiu até uma sessão de dicas do Tinder mais tarde, não é? Talvez mais no fim do dia, depois do coffee break. Brincadeira à parte, nós vamos sim falar de IA, mas não a nível técnico, os experts aqui são vocês. Nós vamos falar muito mais do impacto que a IA está trazendo para os negócios e de como a gente pode mapear melhor nossas oportunidades. E paradoxalmente, para falarmos sobre IA e o futuro, eu quero só por um momento ir atrás no tempo e contar uma história. E essa história de como nasceu a Polaroid, a câmera de revelação instantânea. Porque para quem não sabe, a Polaroid nasceu em 1944, graças à pergunta boba de uma criança de 4 anos ao seu pai. Uma família estava de férias, o pai tirou uma foto da filha e a filha perguntou: pai, eu posso ver a foto que você acabou de tirar? Uma pergunta normal nos dias de hoje é só pegar nosso smartphone aqui. A foto, filho? Só que era 1944, não tinha nenhuma tecnologia para imprimir fotos naquele momento. Então, o pai falou: sabe quando a criança faz pergunta boba? Filho, óbvio que não tem como. Deixa eu te explicar. Tem que ir num lugar especial, vai ter um técnico, vai ser caro, demorado. E ele ficou muito incomodado com essa pergunta da filha. E ele foi ir atrás. Ele acabou desenvolvendo uma tecnologia para imprimir fotos. Ele era já um famoso inventor na época, chamado Edward Lowe. Mas eu quero que você reflita junto. Será que algum adulto teria feito uma pergunta dessas? Algum engenheiro? Ou algum expert com mais de 30 anos de experiência na indústria fotográfica? Com certeza não. Mas por quê? Porque já sabe da resposta. Ou seja, que não tinha tecnologia para isso. E veja bem, nós fazemos esse tempo todos os dias a olharmos para ela. Nós muitas vezes olhamos para ela com os conhecimentos, sucessos e padrões preconcebidos que nos trouxeram até aqui, mas muitas vezes a gente tem que desapegar deles, um pouco igual o Rajesh falou, aprendendo que o foguete sim pode ter ré. Os gurus do marketing lá que falavam que o foguete não tem ré estavam errados, e que nos faz entender nas aplicações práticas que permite a gente redefinir o coração de nosso negócio. Olha um caso muito interessante. Alguns meses atrás eu dei uma palestra para a John Deere, aquela empresa de equipamentos agrícolas, aqueles tratores amarelinhos e verdinhos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E antes de subir no palco, o líder da empresa me chamou e me disse: André, pelo amor de Deus, não suba naquele palco e logo fale que nós somos uma companhia de equipamentos agrícolas. Fala, como assim? É isso que vocês manufaturam? É isso que vocês vendem? Ele me disse: não. Hoje nós não consideramos mais uma companhia de equipamentos agrícolas. Através da inteligência artificial, hoje, nos tornamos uma companhia que vende inteligência para o agricultor. Veja só, os equipamentos deles estão embedados de sensores, internet das coisas, medidores de dados em tempo real lá no campo, que através de inteligência artificial são transformados em sites gerenciáveis por uma plataforma, myjohndeere.com, que é cobrada para o agricultor. E eles me disseram isso, uma fonte cada vez mais importante para eles no negócio. Em 2022 já se colocaram o objetivo de alcançar 10% do faturamento deles a partir da venda de software, a companhia mecânica de equipamentos industriais. E hoje, eles estão na melhor avaliação de mercado de sempre, tendo alcançado o pico em seus mais de 200 anos de história. Graças à habilidade de entender que a inteligência artificial está indo além do aspecto técnico, mas está permitindo a gente redefinir de novo a
do nosso negócio. É disso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar um pouquinho desse futuro em aceleração e de quais são as áreas de oportunidade e impacto da inteligência artificial em seu negócio, indo muito além da TI, coisa na qual vocês, obviamente, são muito experts. Nós vamos, primeiro, entender como nós chegamos a esse estágio de maturidade da inteligência artificial, ao ponto que hoje ela faz parte de nossas vidas e nossos negócios o tempo todo. Bom, isso devido à conjunção de maturidade de três grandes elementos a nível tecnológico. Primeiro, avanços nos algoritmos de aprendizado de máquina, particularmente na camada do Deep Learning, que deu vida aos Large Language Models, que é uma sub-área do Deep Learning, e afinal, que permitiu que hoje os algoritmos consigam fazer o quê? Processar cada vez mais dados. E aqui, devido também ao aspecto técnico, o amadurecimento e os avanços também, particularmente nas GPUs, as medidas da NVIDIA, que hoje não acaso se possui a empresa mais valiosa do mundo, mas que, de novo, junto aos algoritmos, permitem com que, terceiro grande ponto, aquele volume gigantesco e aquela granularidade de dados gigantesca também que nós hoje temos cada vez mais nas empresas, permita a gente hoje ter uma maturidade tal que a inteligência artificial nos permite ajudar em vários aspectos dentro da empresa. E para entender quais são esses aspectos, vamos entender primeiro quais são as grandes dimensões da inteligência artificial no seu impacto dentro da empresa. E eu gosto de categorizar ao longo de duas grandes linhas. Primeiro, por sua função, podemos dividir a inteligência artificial e ferramentas em dois grandes grupos. Por um lado, ferramentas de inteligência artificial preditiva, que elas inclusive não são nem as mais recentes, são uma inteligência artificial que transforma dados em insights sobre o futuro de nosso negócio. Mas também, cada vez mais, ainda mais depois do lançamento e popularização dos Large Language Models, a inteligência artificial generativa, queremos ver-nos não só diz coisas, mas faz coisas para a gente. Essa distinção é importante. O segundo grande aspecto é por sua dimensão de aplicação. Podemos ter inteligência artificial que impacta nosso negócio a nível interno, operações, processos, e também, porém, inteligência artificial externa, que impacta os pontos de contato que a gente tem com nossos clientes e consumidores, independente que a gente esteja no negócio B2C ou B2B. E essas duas dimensões são importantes porque, com nossa equipe, a gente desenvolveu uma matriz de aplicações da inteligência artificial a nível de negócio, dividida em quatro grandes áreas. Se no eixo a gente coloca o grau de uso de preditiva até a generativa e outro eixo, o grau de uso interno e externo, as quatro grandes áreas de aplicação da inteligência artificial no nosso negócio são, ao meu ver, a seguinte. A primeira que eu chamo de Tell Me, aplicações de inteligência artificial para nos dizer coisas sobre o futuro de nosso negócio. Fundamentalmente, inteligência artificial preditiva para uso interno, que transforma nossos dados em melhores insights. Consequentemente, nós, nossa liderança e nossos colaboradores irão tomar melhores decisões. Mas quando a gente migra o uso da IA preditiva para o uso externo, é onde ela não só diz coisas para a gente, ela diz coisas para nosso cliente. É o que eu chamo de Tell My Customer. Todo mundo da inteligência artificial conversacional, afinal, é gerado em base a predições sobre o problema que a gente tem que resolver. Large Language Models são também modelos preditivos. Então aqui, todo mundo da inteligência artificial conversacional, ela ajuda a gente a se comunicar melhor com o nosso cliente. Agora, quando a gente migra para o mundo da IA generativa, lembrando da distinção de antes, é o que eu digo, ela nos não só diz coisas, ela começa a fazer coisas para a gente. Criar conteúdo, automatizar processos, ainda mais futuramente, e hoje já com a IA de agentes para o uso interno. Do for me. Ela faz coisas através de automações, simulações e augmentações. Iremos aprender muito mais sobre esta palavra augmentação, pois ela é chave no mundo de hoje. E o último, não menos importante, aliás, talvez o mais importante, que é um pouco o caso da John Deere, do for my customer. A geração e criação de novos produtos, serviços ou modelos de negócio para o nosso cliente, para a gente monetizar mais, através da inteligência artificial. E essas quatro grandes áreas são importantes porque, afinal, estão, primeiro, atrás do crescimento exponencial da inteligência artificial. Vou até voltar um segundo, pois alguns ainda estão tirando fotos.
Então essas 4 áreas nos ajudam a, primeiro, fazer um diagnóstico por onde começamos, inclusive, de novo, não só a nível técnico, mas a nível de aplicações de negócio, coisa que, inclusive, nos ajuda também como gestores e líderes da área de TI a evangelizar as outras áreas e ajudar eles a entender por onde começamos, que é o grande desafio. Mas também eles estão atrás da aceleração. Primeiro, no uso da inteligência artificial nos negócios, a gente olha para as taxas de crescimento, tem uma perspectiva de mercado de IA, as aplicações de negócio, de crescer de 5 vezes, e segundo o relatório da McKinsey, também o impacto na economia global pode ser na casa de trilhões de dólares, quando eles quebram, primeiro, através da parte da IA preditiva, em cima do qual tem um layer de impacto através de casos de uso da IA generativa, e em cima de tudo isso também tem um aumento na produtividade da gente, de nossas equipes, que pode levar a um impacto na economia global de 17 a 25 trilhões de dólares. Com um grande porém, que é essa promessa só vai ser realizada na medida que a gente entender, afinal, este uso da inteligência artificial ao longo dos 4 quadrantes, como é que impacta os nossos negócios? Então, a gente precisa entender que essas áreas de aplicabilidade, elas estão transformando a forma que a gente tem que olhar para nossos negócios, que a concretização dessas promessas de produtividade, de impacto na economia, só vão funcionar se a gente aplicar ela da melhor forma. E para poder fazer isso, eu peguei um pouquinho da matriz e vim com 4 grandes áreas de impacto da inteligência artificial nos negócios a partir de tudo que nos falamos até agora. E a primeira grande área de impacto é que a inteligência artificial está transformando nossos negócios de negócios fundamentalmente reativos para negócios muito mais preditivos. Eu vou começar explicando isso com uma reflexão. Vamos pensar. Se hoje eu estou andando pela rua aqui fora com meu celular no bolso, mesmo que eu não esteja mexendo nele, mas ele traqueando meu GPS, localização, andando para várias aplicações, eu estou caminhando offline, como eu acho, ou eu estou online. Ou até se eu for dormir com o meu smartwatch no pulso, ou meu Garmin, Fitbit, ou Whoop, como no meu caso, eu estou sonhando offline, estou dormindo offline, ou estou online. É verdade, é uma pergunta retórica, pois a gente já sabe, entende, que se consumimos TV com inteligência artificial, se nós temos um micro-ondas inteligente que coleta dados e assim por diante, nós estamos online o tempo todo. E algumas indústrias podem até me dizer, André, não, mas eu sou do agronegócio e isso não funciona para mim. Não é verdade, nós coletamos dados o tempo todo. Por quê? Porque os aparelhos estão online, também lá no campo remoto, agora com conexões Starlink, pode-se gerar dados, quando vemos o volume de IoT espalhado no campo. Do mundo, passamos de 300 milhões de aparelhos conectados para 360 milhões, com um crescimento nos próximos anos até fim de 2026, absurdo. E também, não só por o aumento de conectividade e de IoT que aumentam os dados, é porque, além dos dados quantitativos de nossas empresas, cada vez mais a inteligência artificial nos ajudará a obter dados qualitativos. Veja só, hoje em dia, um relatório, um estudo recente, publicado no jornal de saúde mental, de Mental Health, demonstrou que, isso até antes, o GPT 3.5 já tinha resultados comparáveis a outros seres humanos no reconhecimento de emoções de pessoas, através dos movimentos faciais e tudo. E agora, os mesmos pesquisadores ainda não publicaram, mas já estão demonstrando que o GPT-4 e aí o 4.5 e futuramente, quando virar o 5, já estão superando a nossa habilidade de identificar emoções. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Mais conectividade, mais aparelhos conectados, mais dados e granularidade deles, não só a nível quantitativo, mas qualitativo, estão gerando o quê? Estão gerando um volume absurdo de dados. Algo que nós nunca vimos, tenho certeza, cada um de vocês nunca viu tanto dado dentro da sua organização. E quando a gente olha para o volume de dados gerado no mundo, desde o começo da humanidade, mais de 90% desses dados foram gerados na última década. Eles não param de crescer. E aqui vem uma oportunidade, obviamente. Muitas vezes pensamos que, bom, quanto mais dado, melhor. As outras áreas não dizem isso. Eu quero muito dado. Mas vem também um desafio. Esse dado é dado demais.
por nossa cultura tradicional de dados nas organizações. E para demonstrar o quão difícil é tomar boas decisões com muito dado, eu trouxe um pequeno experimento que eu vou fazer com vocês. Eu vou mostrar uma imagem agora, uma imagem confusa, vários pontos brancos e pretos, é difícil de enxergar alguma coisa aqui. E a imagem é essa. Eu vou dar alguns segundos para você olhar muito bem para a tela. O pessoal também da outra sala, fique à vontade, olhem para isso, dar alguns segundos a mais. E eu vou ouvir alguns palpites. O que representa essa imagem? Essa imagem de quê? Quem gostaria já de opinar? Quem já está vendo alguma coisa aqui? O que tem aqui? Podem falar alto, sem medo de... A montanha, o que mais? Um crânio, o que mais? Uma floresta, o que mais? Mais alguém? Aí a gente olha de perspectivas diferentes, né? Angula um pouco a vista, mais alguém? O mapa, o que mais? Não é isso. Ok, uma rua, não. Ouvi alguém aqui? Não? O quê? Uma mão? Pois é, não. Não é nada disso. Se eu for falar para você que esta é a imagem de uma vaca, você iria acreditar em mim? Você diria, não, André, onde está a vaca? Aqui. Pois bem, olha uma orelhinha aqui da vaca. Olha a outra orelhinha. O focinho aqui. Um olhinho. Outro olhinho. Eu sei que alguns estão dizendo, ainda não estou vendo a vaca. E está tudo bem, gente, de propósito, não decidi quem. Inclusive, veja bem, essa vaca é famosa, tá? Ela chama vaca Totale Vaca. Quem era o cara da vaca? Era um professor de psicologia da Universidade de Chicago que fez esse experimento para mostrar uma coisa muito curiosa que acontece com o nosso cérebro humano quando processamos informação demais. Que é, cada um cria a própria interpretação do que isso significa. Mapa, um crânio, uma mão. Na verdade, isso é uma vaca. A segunda coisa que ele queria demonstrar é algo muito curioso que acontece com quem, após eu falar que é uma vaca, conseguiu enxergar. O que acontece com sua visão anterior? Fica difícil de desver a vaca e você continua vendo ela mesmo que os dados mudam. E esse loop contínuo é atalhos mentais que, porém, joga contra a gente quando navegamos no mundo de dados. E aqui, onde a inteligência artificial nos ajuda a tomar melhores decisões. Vejamos a área de saúde, temos representativos aqui, vi várias mãos levantadas, não muitas, mas algumas. A área de saúde se beneficiou muito disso, está se transformando de uma área de saúde que, através de sensores, wearables, devices, até oxímetro nos mais novos Samsungs, consegue coletar dados em tempo real e fundamentalmente está transformando a lógica de uma saúde que hoje é sim reativa. Pois a gente vai até uma operadora de saúde após os sintomas de uma doença crônica acontecer. Para uma área muito mais preventiva, muito mais proativa, muito mais preditiva. Essa é a analogia perfeita para o cibersegurança. É a analogia perfeita para como a gente tem que olhar para nossos workloads e tudo que foi falado agora. Ao ponto que na área de saúde hoje já se fala de Smart Hospitals. Nos Estados Unidos, a Mayo Clinic é a clínica que ganhou pelo CB Insights o melhor ranking de uso da inteligência artificial, seja do lado da inovação, seja do lado da execução. E o que podemos chamar de um Smart Hospital? Um hospital que, através do monitoramento de dados em tempo real, consegue prevenir a incidência de doenças crônicas, transformando a saúde do paciente. A promessa está ali, é concreta, é visível, é tangível. Só que tem um grande problema. Dado não é tudo igual. Então, de nada adianta a gente ter as melhores ferramentas de IA preditivo, com a promessa de transformar nosso negócio para ser preditivo, se a gente não tiver bons dados e uma boa estrutura de dados, ou como o Rajesh falou, sermos AI ready, também no aspecto de dados. Pois afinal, a inteligência artificial só é tão boa quanto os dados que alimentaram ela ou treinaram. E dados, por exemplo, enviesados, levam à amplificação de vieses. Pense num banco que concede crédito, né, para uma certa fatia da população a respeito de outras. Por quê? Porque antigamente se fez isso a nível de viés humano. Dados incompletos levam à generalização. A inteligência artificial não foi treinada em casos de usos extremos.
Também algoritmos pouco transparentes levam ao problema da explicabilidade. Aquele mesmo banco vai começar a usar a inteligência artificial para aprovar ou não o crédito, e aí o gestor da filial do banco talvez nem saiba nem como toma-se decisão, nem quais foram os dados usados. Chega o cliente que ele foi rejeitado o crédito. Por que eu fui rejeitado? Não sei. Quebra-se a confiança. Dado incompleto, dado não preparado, uma empresa que não está AI ready em termos de dados vai ter grandes riscos e também o risco das alucinações. Então, de novo, o primeiro grande pilar de transformação e impacto é a promessa de transformar nossos negócios mais preditivos. Mas tudo depende também dos dados que a gente tiver e de como a gente prepara a nossa organização para isso. Segundo grande pilar é uma transformação de uma visão que olha para a inteligência artificial muito mais para automações, para o que vê a inteligência artificial para augmentações. Irei explicar a diferença no segundo. O Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA, ele, em todas as suas entrevistas, sempre admite que até os próprios chips da NVIDIA, as GPUs que eles vendem, elas são desenhadas pela inteligência artificial. Porque sem ela, ele diz, nunca os seres humanos conseguiriam inovar de forma tão rápida como eles fazem. Tudo bem. Isto é o resultado de automações nos processos, que nos levam a ter maior rapidez. Um exemplo prático de inteligência artificial é da Dow Chemicals, grande empresa do setor químico, que recentemente ela acho que perdeu a imagem aqui, ela ganhou um prêmio muito grande e muito importante de inteligência artificial, pois desenvolveu um algoritmo que permite simular, de fato, permite simular formulações de poliuretano customizadas de cliente a cliente em poucos segundos. Antigamente, no laboratório, isso demorava 3 meses. Então, vai automatizar muitos processos humanos e, consequentemente, você reduz, como no caso deles, de 200.000 vezes o tempo para desenvolver uma solução customizada. Muito bem. Porém, não todo mundo está de acordo em dizer que a inteligência artificial, o grande impacto dela é na automação. E essa pessoa não é menos que o David Acemoglu, que de rosto talvez nem todos reconheçam, mas ele é ganhador do Prêmio Nobel da Economia desse tempo. Ele diz, num paper famoso dele, que traz um conceito que ele chama do paradoxo da produtividade da IA, ele diz que a inteligência artificial está vindo para automatizar processos que, na verdade, já eram ineficientes. E quando a IA torna eficiente algo que já era ineficiente, na verdade, não está ali a grande promessa do impacto que ela vai ter nos negócios. Ele diz, trazendo dados da Accenture, da consultoria, que a grande promessa, de novo, não está na automação, que é o verdinho aqui, mas está no amarelo, aqui, que é a porcentagem de tarefas que podem ser aumentadas pela IA. E se a automação é substituição de tarefas humanas por parte da IA, a augmentação é a melhora da qualidade das tarefas humanas, graças à IA. Um exemplo prático, vem do setor financeiro, no Nubank. Enquanto a maioria das instituições financeiras optaram por lançar chatbots que automatizam o ponto de contato com o seu cliente, gerando, porém, às vezes, alguma dificuldade de uso, nem sempre te entende, volta para o menu inicial, o Nubank disse não, eu não vou substituir o contato humano, eu vou usar a IA para desenhar um painel para mesmo atendente humano ser mais produtivo e mais assertivo na resposta. Cada atendente do Nubank, assim que receber um pedido ou um contato de um cliente, de fato, o que faz? Já faz um resumo em tempo real do histórico desse cliente, faz uma previsão em tempo real de qual pode ser o motivo do contato e o problema ser resolvido, e sugere respostas, tornando o atendente humano muito mais produtivo, eficiente e, de fato, não perdendo a humanização do contato. Tá? Então, de novo, segundo grande shift, segundo grande área de impacto da inteligência artificial nos negócios é essa transformação, essa pivotada de um foco que às vezes é até excessivo nas automações para um foco que cada vez mais está na aumentação do trabalho. Muito bom até agora. Mas o terceiro grande shift é que também, na nível de interações com o nosso cliente, a IA está transformando transações em experiências.
E para explicar isso, a melhor forma é resgatando para os mais viciados do Netflix, vão reconhecer aqui, um episódio do seriado britânico Black Mirror, que descreve, primeiro da terceira temporada, um mundo hipotético. Mas não tão longe do nosso. Um dia, imagine-se, a cada interação você dá e recebe uma nota. Cada interação uma nota. Imagine se o nosso cliente pudesse ter um aplicativo desse e avaliasse de 0 a 5 toda a etapa da jornada que a gente tem com ele e com ela. Com certeza, a gente iria focar muito mais em garantir as melhores experiências, assim como eu, que tenho um apartamento no Rio de Janeiro, passo o fim de ano lá na Itália, visitando a família, antes do Airbnb, alugava no boca a boca para o primo do meu amigo, eu não me preocupava tanto em prepará-lo, porque na pior das hipóteses, a reclamação só meu amigo ia ouvir. Hoje está no Airbnb, eu dou 2 vezes a volta da casa, ali como era como se fosse para mim, porque eu quero aquelas 5 estrelas. E neste mundo, a transparência do empoderamento do cliente, nós já vivemos num mundo onde o cliente tem muito mais poder de barganha conosco do que a gente imagina, e a lógica se transforma. Não é mais a gente impor o nosso produto, o serviço, dizendo somos os melhores para o nosso cliente, mas o cliente é decidir o que ele espera. E essas expectativas do cliente são moldadas pelas melhores experiências que eles têm lá fora. Pense bem, independente do setor que você está, o seu cliente, o consumidor, ele ou ela são também usuários do iFood, do Rappi, do Uber, onde eles têm gratificação instantânea. Eles têm hiperpersonalização pelo banco preferido deles, eles têm experiência sem atrito por um super aplicativo, experiência de sustentabilidade por uma marca de café, você escaneia um QR Code, vê como e onde foi cultivado, eles começam a montar suas expectativas sobre a gente a partir daquelas melhores experiências. E não a partir do que a gente sempre fez ou do que o nosso competidor direto faz. Isso pede que a inteligência artificial seja usada para melhorar a experiência do cliente na ponta, buscando vendas omnicanal, sustentabilidade, gratificação instantânea, baixo atrito, personalização, novos modelos de negócio e muitas mais coisas que, de novo, são as novas expectativas do cliente, que não busca mais uma transação conosco, mas busca experiências. E a diferença entre vender um produto ou serviço de forma transacional ou criar uma experiência é uma diferença entre focar no que fazemos, venda de um produto transacional, em como fazemos o nosso cliente sentir. Esta é a venda de uma experiência. E o impacto aqui é fortíssimo. Um exemplo prático vem da área de seguros de vida. A Prudential, alguns anos atrás, fez um movimento interessante. Comprou um aplicativo de saúde chamado Vitality. Não de saúde, é tipo um Strava, mede as calorias, o esporte que você faz. É a primeira vez que eu vi isso, eu pensei, nossa, que falta de foco. Uma seguradora de vida que entra na área de saúde, isso não faz sentido. E no evento eu perguntei para eles por que fizeram, e disseram até, é simples. Nós queríamos ter acesso aos dados de saúde de nossos segurados de vida para poder gamificar a experiência. E hoje, quem faz muita atividade física recebe um desconto naquela apólice de vida. Por quê? Porque vai ser um ótimo pagador. Essa pessoa vai viver mais tempo, vai viver mais anos. Eu quero incentivar esse comportamento através da inteligência artificial. Olha que interessante, volta também a questão dos dados, mas aqui é focado no ponto que nós falamos, que é, temos que também pensar a lógica de como nós interagimos com o nosso cliente, pivotando de um foco no que fazemos e enfocando cada vez mais em como fazemos ele ou ela se sentir. Tá? E na medida que a gente fizer isso, bem feito, com a inteligência artificial praticamente conversacional, chegaremos ao ponto onde o cliente pode até se apaixonar por nossas ferramentas, por nossa forma de encantá-lo através da experiência. E aqui mais uma referência vinda de Hollywood, para quem viu o filme Ela, 10 anos atrás, em 2013, um pouco mais de 10, já descrevia um mundo onde a inteligência artificial era tão personalizada, tão humanizada, que as pessoas iriam se apaixonar por ela. Esse é o protagonista do filme, o Theodore, interpretado pelo Joaquin Phoenix, que se apaixona pela voz da Scarlett Johansson. Mas nessa parte do filme específico, ele começa a desconfiar que talvez a inteligência artificial não esteja só falando com ele. Começa a ficar com ciúmes, tá? E pergunta, você está falando com mais alguém agora? Ela diz, sim. São outras pessoas, outros sistemas operativos. O que é? A inteligência artificial, honestamente, fala assim, com ciúmes. Quantos? 8.300.
e 16 outras pessoas. Imagina se o contatinho do Tinder te disser isso, você fica arrasado, não é? E o ponto aqui é, este filme já descreveu um mundo onde a inteligência artificial deseja experiências tão boas para clientes e consumidores de negócio que ele ia se apaixonar por ela, por ir acreditando, tão personalizada que ela é, que esteja só falando com ele. E se a gente ainda achar que estamos longe desse mundo, não estamos. Saiu recentemente uma entrevista no New York Times para uma mulher de 28 anos americana chamada Erin, casada na vida real, mas que admitiu: estou tendo um caso com o meu chat GPT personalizado. E isso vai acontecer cada vez mais. E de novo nos coloca o foco numa inteligência artificial que faça as pessoas sentirem melhor e não só puxem ou empurram uma venda de um produto ou serviço. E último, antes de irmos para potencialmente mais perguntas e respostas e finalmente para o nosso desejado coffee break, o último grande pivô que a inteligência artificial vai trazer é sobre nossas competências humanas. Ou seja, migrando de um foco que tradicionalmente no mercado, na indústria, sempre foi as competências técnicas, para uma renovada importância das competências socioemocionais, as soft skills. Eu vou explicar isso comentando primeiro uma teoria que é chamada da teoria do game over, teoria do fim do jogo, pelo Scott Aronson, que é um grande expert de ética de inteligência artificial e trabalha pela OpenAI. Ele disse: se a gente for olhar para qualquer tarefa que tenha uma métrica objetiva de sucesso, é só questão de tempo para que a inteligência artificial vá superar nossa habilidade humana de desempenhar. E por que isso? Porque quando tem uma métrica objetiva de sucesso, você pode treinar melhor a inteligência artificial com base em dados de sucesso ou de fracasso. Com base nessa teoria, vamos ver o que está acontecendo na vida real. E a verdade é que isso já está acontecendo. No último quarto do ano passado, o Sundar Pichai, CEO do Google, já mostrou que 25% e cada vez mais do código desenvolvido pelo Google está sendo feito pela inteligência artificial. E o Tobias Lütke, o CEO do Shopify, ele até agora recentemente colocou uma política de recrutamento pela qual, se você, gestor de uma área, quer contratar alguém novo, pois bem, a hora de abrir a vaga, você também tem que especificar por que uma inteligência artificial não pode fazer isso. E porque você precisa de um ser humano. Olha, o mercado de trabalho também está mudando e as competências estão mudando. Mas então, aonde os seres humanos se salvam? Se salvam através de umas habilidades, de novo, que não são só técnicas. E a melhor forma de explicar isso é através de um útil pequeno exercício para fazer. Imagine uma ilha deserta, no meio do oceano. E nessa ilha deserta, onde tem poucos recursos, uma árvore ou duas, tem poucas coisas para comer, você vai largar, né? Um ser humano sozinho e um macaco. E eu quero que você pense: se você tivesse que apostar todo o dinheiro que você tem na conta hoje, em quem dos dois tem mais chance de sobreviver por mais tempo nessa ilha deserta? Em quem você apostaria? Vamos por levantada de mão. Vamos começar por cadê a confiança no ser humano? Quem iria apostar todas as suas fichas que o ser humano tem mais chance de sobreviver nessa ilha deserta? Vamos ver. Tem algumas pessoas com muita confiança no ser humano, mas são poucas, tá? Eu diria que com 10% no máximo. Já estou preocupado com agora a resposta seguinte: quem iria apostar todas as suas fichas que o macaco tem mais chance de sobreviver? É um bom 90-10. Eu não sei se isso diz mais sobre confiança no macaco ou falta de confiança no ser humano, mas depois isso a gente conversa. Mas sabe o que é interessante? Eu também iria apostar todas as minhas fichas no macaco. E a gente iria ganhar nessa aposta. Porque todos os sociólogos, antropólogos, demonstram que, como espécie animal, nós humanos sozinhos somos muito ruins em sobreviver. Então, como chegamos a ser a espécie dominante deste planeta, que quer até colonizar outros planetas? Pois bem, deixa eu reformular um pouquinho este cenário para você. Mesmo a ilha deserta, mas você vai largar 100 seres humanos e 100 macacos. Será que é a resposta? E muda-se. Mas por quê?
que a gente já imagina alguma dessas pessoas dando umas ideias, e aí formando-se grupos, e aí alguns sobem a árvore, catam os cocos, e outros vão pescando, outros vão construindo um barco. Colaboração é o fator de sucesso da nossa espécie que nos tornou as mais dominantes do planeta. Mas eu só subo naquela árvore, arriscando a minha vida, se eu sei que você está ali de verdade pescando e construindo um barco e não pegando sol na praia. Confiança. Colaboração nasce da confiança, que é o grande lubrificante social. E nada disso é competência técnica. Mas tudo nasce das nossas habilidades socioemocionais, a empatia, a habilidade de escutar, pensamento crítico, leva a mais confiança, e confiança leva a confiança. E aqui que é interessante, porque quando a gente olha então as consequências disso tudo, os riscos que a inteligência artificial traz, é que eles focam demais no entendimento que a IA é algo técnico. E a gente não pensa no pensamento crítico, na habilidade socioemocional, sobre, por exemplo, as respostas que ela nos dá. Tem Paul Shenlow, que é um professor de matemática da Carnegie Mellon University nos Estados Unidos, que sempre diz: para as crianças, a partir de agora, nós não temos só que ensinar a resolver os problemas que a gente dá ou as tarefas de casa. Temos que ensinar a corrigi-las e revisá-las. Por quê? Porque senão teremos uma geração que copia e cola o resultado que o ChatGPT gera, cheio de vieses, uma alucinação, uma referência errada, e espalha para dentro da empresa. Imagine o risco disso. Nós não queremos esses riscos. E são três os grandes riscos principais nas competências humanas da IA. A primeira é de uma dependência excessiva. Essa copia e cola, ao ponto que quando a gente olha para um estudo recente do MIT, a Media Labs demonstrou que o uso excessivo de inteligência artificial e ferramentas como o ChatGPT reduz o pensamento crítico e o engajamento cerebral de crianças. Esse é um grande risco. O segundo grande risco é de substituição, mas não tanto a gente que está nessa sala, mas as futuras gerações. Por quê? Porque quando a gente olha, o grande impacto está sendo sofrido por pessoas que estão em níveis e cargos de começo de carreira. Isso, de fato, está dificultando as pessoas mais jovens a entrar no mercado de trabalho, e dados da Randstad mostram que existe uma diferença, um gap de 27% entre o nível de novas vagas para pessoas sênior, que não mudou muito no último ano, e para pessoas júnior, que caiu de 25%. Esse é um grande impacto, e nós temos que também ser responsáveis por isso. E o terceiro grande ponto, comoditização, é o aspecto do Darren Asimov e do paradoxo da produtividade. Se todos nós e nossos competidores também começarmos a usar as mesmas ferramentas, qual é o nosso diferencial? E volta ao aspecto, que é a habilidade socioemocional. E só para finalizar aqui, eu vou trazer os resultados de uma pesquisa que eu fiz para meu novo livro, publicado pela Wiley, chama Between You and AI. Eu perguntei para 247 profissionais da área de RH a seguinte pergunta: se você tivesse que contratar uma nova pessoa para a empresa, e depois de várias entrevistas, várias pessoas, você chega na fase final, gosta muito de 2 candidatos diferentes. Candidato 1 ou candidato 1 tem muito boas habilidades técnicas, codifica muito bem, tem todas as certificações, tem muita experiência, tem um QI muito alto, mas não tem muito boas habilidades socioemocionais, não se comunica muito bem, não tem muito pensamento crítico, não ouve. Candidato 2 ou candidata 2 é o contrário, não tem todas as habilidades técnicas, não completou os estudos, vem de outra área, mas tem muito boas habilidades socioemocionais. É empático, colabora, passa confiança. Eu perguntei, qual dos dois você acabaria contratando? Por minha surpresa, aliás, por meu choque, 93% deles me disseram: contrataria candidato 2. Por meu choque, porque eu, assim como você, cresci no mundo, no mercado e no mundo educacional que me dizia exatamente o contrário, que eu tinha que desenvolver só e focar em uma hiperespecialização, aprimorar minhas habilidades técnicas e deixar o lado socioemocional ao lado, porque é pouco eficiente, pouco tangível, pouco medido. Então, fiz uma última pergunta, só perguntei: por que da sua resposta? E primeiro porque me disseram, André, é simples. É porque habilidades técnicas, se uma pessoa não tiver, são muito mais fáceis de desenvolver e ensinar do que habilidades socioemocionais. Mas o que mais nos interessa, para fechar este papo, que de novo não é só sobre tecnologia, mas é muito mais sobre o nosso papel humano, é de
disseram até, é porque hoje na empresa já temos ferramentas de inteligência artificial que desempenham alguma das habilidades técnicas de nossas pessoas de forma mais eficiente e produtiva. Mas nós não achamos ainda nenhuma ferramenta que consiga substituir ou complementar as habilidades socioemocionais. O que nos leva a uma constatação. Quando a gente olha para o futuro da inteligência artificial, nós não podemos apenas, igual o pai da menina da Polaroid, olharmos para nosso repertório, que é muito técnico. Mas precisamos, igual aquela criança de 4 anos, fazer muitas mais perguntas do que só ter as respostas, desafiarmos o status quo e, voltando à analogia do Rajesh, sempre lembrarmos que o foguete pode se enterrar e que a inteligência artificial é muito mais do que a gente imagina. É com isso que eu queria agradecer demais a atenção de cada um de vocês e boa continuação a todos. Tony, com você. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Excepcional isso.